Pronto, esse já deve ser bem o terceiro vídeo, né? Deixei um vídeo só para não falar muito disso. E leia este trecho. A criança gozará de proteção especial. Gozar de proteção especial é o mesmo que gozar, gente, significa usufruir. Então, usufruir de proteção especial. Tá? É o mesmo que ter direito à proteção especial. Ou seja, todos esses direitos são direitos de todas as pessoas, na verdade, de criança, adulto, idoso, tá? Mas o nosso foco, o foco dessa declaração da Organização das Nações Unidas, trata dos direitos da criança. Então, gozar de proteção especial é ter direito à proteção especial. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia e serviços médicos adequados. Então, desfrutar é o mesmo que ter uso, é aproveitar, é ter. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras. Pelo sentido das frases, o que quer dizer desfrutar? Desfrutar é aproveitar, ter, gozar, usufruir. Tá? Circule no texto as palavras que você não conhecia. Converse com o professor, consulte o dicionário e anote o sentido delas. Aqui o texto já traz até um glossário sugerindo quais dessas palavras aqui são mais difíceis de serem encontradas nos textos das crianças. Tá? E aqui estão trazendo o significado de algumas delas: dignidade, honestidade, honra, discriminação, que é tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de suas características pessoais, preconceito. A palavra inerente significa que é próprio de alguém. Outorgado significa dado, concedido. Pré-natal e pós-natal é que acontece antes e depois do nascimento, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Previdência social, o seguro que garante renda e outros benefícios ao trabalhador em caso de afastamento temporário do trabalho, por doença, por exemplo, e após a aposentadoria. Promulgar significa publicar uma lei. Essas palavras aqui elas estavam presentes no texto e aqui o livro já traz alguns significados delas. Tá? Então, o que a questão quer saber? Circule no texto as palavras que você não conhecia. Tá? Eu, por exemplo, não encontrei no texto nenhuma palavra que eu não conhecia. Mas você vai olhar no texto, não conhecia essa palavra, você anota aqui. Então, se você quer uma sugestão, o próprio glossário, tá? Você pode escrever essas palavras do glossário aqui, as palavras que você não conhecia. Tá? A declaração aqui é para a gente conversar, né? Para responder. Tá? A Declaração dos Direitos da Criança é organizada em 10 princípios. Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouco. O fato de ser aqui resposta pessoal quer dizer o quê? Que cada aluno pode ter uma resposta diferente. Então, olha a pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, tá? É o que a questão quer saber. Circule no texto as palavras que você não conhecia. Então, é possível que um aluno não conheça algumas palavras. É possível que outro não conheça outras, tá? Então, quando o livro diz resposta pessoal, que eu vejo algum de vocês, eu converso com vocês. Resposta pessoal quer dizer que o livro aqui não deu nenhuma resposta, porque cada aluno vai ter uma resposta diferente. Então, vamos lá, né? Então, a Declaração dos Direitos da Criança é organizada em 10 princípios. Tá? Na verdade, são 10. A gente percebeu que o livro pulou alguns deles, tá? Você leu 5 deles. Circule os algarismos usados para numerar os princípios. Isso aqui é para fazer no livro, né? Ó, circular aqui igual o livro fez. O quarto, o quinto, o sétimo, o primeiro, o segundo. Tá? Por que os princípios são numerados? Porque os princípios tratam de coisas diferentes, né? Então, sempre que a gente quiser saber uma coisa que se refere a um princípio, a gente vai direto naquele princípio e o busca. Tá? Então, é para ficar mais fácil identificá-los e localizá-los. Qual dos princípios garante educação e cuidados especiais às crianças com deficiência física ou mental? Circule. Qual é o princípio que trata disso? Vamos lá, do cuidado especial com as crianças com deficiência física ou mental? Aqui, ó, o princípio quinto, tá? O próprio título dele já vem dizendo, tá?
Então, circular o princípio. Ligue cada imagem ao princípio a que se refere. Essa criança aqui está o que? Está se alimentando. Alimentação é o princípio quarto. Você pode ver lá no princípio quarto, que vai falar de alimentação. Aqui, ó. Princípio quarto. Direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Isso aqui é no princípio quarto. Então, eu não vou ficar voltando toda hora, tá? Mas vocês podem ir procurando, tá? Aqui é uma criança estudando. A educação é no princípio sétimo. Deixa eu só verificar aqui com vocês. No princípio sétimo. Aqui, o princípio sétimo trata do que? O direito à educação gratuita e ao lazer. Também é princípio sétimo, né? Então, aqui é crianças brincando. Lazer também é princípio sétimo. A Declaração dos Direitos da Criança foi assinada por representantes de diversos países na ONU, Organização das Nações Unidas. Ao assiná-la, cada país se comprometeu a fazer o quê? Converse com os colegas sobre isso e registre a resposta. Cada país, gente, se comprometeu a garantir, por meio da criação e da aplicação de leis, que as crianças tenham seus direitos respeitados. Tá? Então, foi daí que surgiu toda essa preocupação com as crianças e os adolescentes. Foi daí, por exemplo, que no Brasil criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou-se posteriormente o Conselho Tutelar, tá, para ter esse cuidado especial com as crianças. Tá? Então, declarações de direitos são textos que descrevem os direitos de um grupo de pessoas, crianças, idosos, por exemplo. Tá? Então, do mesmo jeito que tem os direitos da criança, também tem os direitos dos idosos. Tá? Ou de todas as pessoas, dos animais, etc. As pessoas, instituições ou países que assinam uma declaração de direitos se comprometem a respeitar o que está escrito nela. Não só respeitar, mas também se comprometem a criar leis e criar também mecanismos que se possibilitem esses direitos. Tá? Então, no Brasil, a gente tem muitas leis para garantir esses direitos, mas muitas vezes a aplicação fica deficiente. Então, você que está assistindo a aula agora, deve pensar assim, mas professor, todo mundo tem direito. Será? Então, por exemplo, será que a criança que não tem um celular, ela está tendo direito à educação nesse período? Será que ela está tendo direito à educação? Direito ela tem no papel, mas ela está conseguindo acessar a educação? Ah, professor, mas ela não tem direito? Ela não tá fazendo prevalecer esse direito porque ela não tem um celular. Sim, e ela não tem por quê? Ah, professor, é porque ela não tem um celular, porque ela não tem nem onde morar. Então, ela não está tendo nem direito à moradia. Né? Professor, mas muitas vezes essas crianças não estão nem alimentadas direito, certo? Porque as cestas básicas, quando chegam, elas não são suficientes, ou quando chegam também não dá para suprir todas as necessidades da criança, porque muitas vezes a criança mal se alimenta, como é o contexto que o senhor falou, no qual o senhor foi criado, né? Então, os direitos, eles existem nas leis, tá? Mas muitas vezes a aplicação, colocar em prática, não está sendo observado. Então, cada país se comprometeu, tá, na ONU de fazer valer esses direitos da criança. Releia um trecho do princípio sétimo. Dá-se à criança uma educação que favoreça sua cultura geral. O que quer dizer a expressão destacada? Aqui é oralmente, não precisa escrever. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura geral. Dar-se-á significa o quê? Que será dada. Será dada à criança uma educação que favoreça sua cultura geral. Ela é comum na linguagem espontânea do dia a dia? No dia a dia a gente usa essa expressão, dar-se-á. Não. Espera-se que os alunos respondam que não é comum. No dia a dia a gente não usa essa expressão, porque essa expressão, gente, é uma expressão típica da linguagem formal e típica desses textos, tá, que trazem declarações, por exemplo. Em um texto assinado por diversos países, é mais adequado usar uma linguagem formal ou a linguagem do dia a dia? Por quê? Você acha que seria legal, no princípio da declaração dos diversos países, né, assim, nós devemos dar às crianças uma educação que favoreça a cultura geral? Não fica bem, né? Não cai bem, né? Então vamos usar um texto formal.
Então, a maneira como a gente escreve, ela deve ser aplicada em diferentes contextos. Então, num grupo de WhatsApp, a gente escreve com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, do jeito mais rápido, né? Do jeito aplicado ao nosso contexto. Mas quando a gente vai escrever um documento para ser lido numa rádio, quando a gente vai mandar um documento para a escola, responder uma prova, uma atividade, não é de qualquer jeito, né? Então tem que se ter esse cuidado com a forma, e é por isso que a gente chama essa linguagem, tem cuidado com a forma, com o modelo de linguagem formal. Então, espera-se que os alunos compreendam que a linguagem formal, ou seja, a linguagem que tem essa preocupação com a norma culta, que tem essa preocupação com a forma, seja mais adequada nesse tipo de situação. Você lê uma declaração dos direitos das crianças. Já ouviu falar de outros tipos de declaração? Quais? As declarações de direitos costumam ser escritas em linguagem formal e são organizadas em partes numerosas. Que tipos de declarações você já ouviu falar? Isso aqui tem muitas possibilidades. O médico pode dar uma declaração para justificar uma falta ao trabalho na escola. A própria escola emite declaração. Eu vou buscar uma declaração de que eu estou estudando na escola, declaração que meu filho está estudando na escola. A declaração de imposto de renda, a declaração de amor, etc. Aqui é oral, não é oral, mas as respostas aqui são pessoais, ou seja, vocês vão ter respostas diferentes. Converse com os colegas do professor sobre essas questões. Antes da leitura do texto, você já sabia que havia um documento que garante os direitos das crianças? Se sim, como ficou sabendo? Você já sabia de que existia esse documento falando do direito da criança? Eu respondo aqui que sim. Tá? Você responda se você sabia ou se não sabia. Na sua opinião, todas as pessoas devem conhecer os direitos das crianças? Por quê? Aqui não é resposta pessoal, tá? Aqui a resposta é para ser sim. Por que que todo mundo tem que conhecer os direitos das crianças? Porque todo mundo é um pouco responsável pelos direitos das crianças. A gente não viu que a responsabilidade primeira é dos pais, ou da família, e depois de toda a sociedade, tá? Ou seja, como assim, professor? Todo mundo tem responsabilidade sobre os direitos das crianças? Tem sim. Se você, por exemplo, vê uma criança trabalhando numa situação de escrava, é seu dever denunciar, tá certo? É seu dever prestar socorro. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando você presencia um acidente de trânsito, é seu dever prestar socorro ou ligar para o SAMU, ligar para a polícia, para que alguém ofereça socorro, por exemplo. Então, esse cuidado com os direitos das crianças é um cuidado que todos devem ter. E para ter esse cuidado, a gente precisa conhecer. É preciso conhecer os seus direitos. Será que todas as crianças brasileiras têm os seus direitos respeitados? É aquilo que eu conversei com você. Ter direito, toda criança tem. Mas o poder público está fazendo com que toda criança tenha esses direitos respeitados, direito à alimentação, direito à educação, direito ao lazer, direito ao acesso à saúde. Dê a sua opinião e procure apresentar um exemplo para confirmar o que pensa. Então, durante essa aula, já dei vários exemplos. Então, por exemplo, vou citar aqui mais exemplos. Direito à saúde. Existem crianças que sofrem doenças específicas, que precisa de medicamento e o poder público não tem. Muitas vezes esses medicamentos são caros, elas não têm condições de comprar. Principalmente crianças e adultos também, né, que sofrem de doenças não muito comuns. Então, precisam de tratamentos, precisam de intervenção na forma de cirurgia e o poder público não garante. Às vezes entra na justiça para conseguir, muitas vezes consegue na justiça, mas o sistema público de saúde, por exemplo, não oferece. Tá? Então, tem todos esses dilemas. Faça um desenho para representar o direito das crianças que você considera mais importante. Gente, eu sei que os vídeos meus ficam muito grandes. Tá? Eu sei, fica até chato depois de assistir, né? Mas assim,
eu me angustio muito se eu não comentar sobre isso, porque eu não estaria exercendo a minha função de professor. Tá? Minha função ela não é essencialmente transmitir conteúdo, mas incentivar vocês a pensarem, tá? Vamos lá. Representar o direito das crianças que você considera mais importante. De todos esses direitos, qual é o que você considera mais importante? Então, vamos lá. A gente falou sobre o direito da criança ao lazer, né? E isso muitas vezes no meu tempo entrava muito em conflito com eu brinquei muito enquanto criança, mas não brinquei o suficiente, tá? Porque eu tinha que trabalhar. Como eu era de um contexto, minha família era muito pobre, então meus pais sempre estavam, meu direito à criança era interrompido porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que buscar as ovelhas do patrão de um canto para outro, tinha que cortar capim para alimentar as ovelhas do meu pai era vaqueiro, né? Então, assim, o direito ao lazer muitas vezes é suprimido, não acontece, muitas vezes até por conta do contexto familiar. Muitas vezes os pais não deixam as crianças brincarem, interagirem com os amigos, ou mesmo brincarem sozinhos, porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa dentro de casa ou fora dela. Tá? Então, assim, a criança, ela deve ajudar nas tarefas de casa. Tá? Isso não é proibido, tá? É permitido, mas ajudar nas tarefas de casa. Ajudar nas tarefas não é ser responsável pelas tarefas, ele é um ajudante. E essa ajuda não pode interromper o direito que a criança tem de brincar, o lazer, que a gente também comentou aqui. É por isso que a gente fala que os direitos da criança é a responsabilidade de tudo. Tá? Qualquer coisa, gente, vocês entrem em contato comigo, tá? E tirem dúvidas e tudo bom. Fiquem com Deus e interajam na aula, me perguntem, tá? Coisas que vocês tiverem dificuldade.